que a gente devia saber sobre renda fixa digital, mas ninguém te conta? Ela rende muito, mas talvez não seja um bom investimento. Tem umas, cara, na real, rendendo 17% ao ano, ou IPCA mais 10%, só que... vamos entender melhor o que é essa renda fixa digital e se é uma boa mesmo para investir? Vou te mostrar onde encontrar, como analisar se vale a pena investir e te mostrar quanto rende a tal da renda fixa digital. Eu sou o Cezito Sperandio e esse é o Economic, a tradução dos investimentos. Aqui eu falo de liberdade financeira e vida simples. Sabe o que você pode fazer? Se inscrever aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo novo. Tem vídeo todo dia. Toda quinta às 5 da tarde tem um vídeo parecido com esse. Um dos últimos, eu comparei dois investimentos novos do Tesouro. O Tesouro pré-fixado 2027 com 2031. Economiker Raiz já deixou o like da confiança aqui embaixo, eu sei disso, conheço vocês, mas o Economiker Faixa Branca tá chegando agora, não conhece. Faz o seguinte, deixa o like a hora que você falar. Caramba, legal esse Cezito aí. Bora lá. Economiker Sussa, bora tacar pau em mais um vídeo, começando por uma explicação muito elementar, senão não tem como a gente discutir a renda fixa digital. O que é a renda fixa, para depois a gente falar da digital? A renda fixa é um investimento de crédito. Em vez de você tomar crédito do banco, ou seja, você pegar dinheiro emprestado, é você que empresta, seja para o banco, no caso CDBs, LCIs e LCAs, seja para o governo, no caso do Tesouro, ou seja para instituições diretamente, como uma grande empresa, como Americanas, por exemplo, a Petrobras, que vai lá e emite uma debenture. Esses são alguns exemplos. Você empresta seu dinheiro, combina uma data futura para ter sua grana devolvida, lógico, né? A crescida dos juros, que é a sua remuneração para esse empréstimo que você está fazendo, que é o seu lucro nessa operação, e na hora da aplicação você combina o tipo de rentabilidade, quanto tempo vai durar, quais são os níveis de garantia, se for um CDB, por exemplo, é protegido pelo FGC, e assim vai. Agora, o que é a renda fixa digital? Ela é muito parecida, mas ela funciona para operações ainda não padronizadas. Por exemplo, um CDB, uma LCI, uma LCA, ela é padronizadinha. Você sabe quais são os termos, você sabe quais são as regras, sabe se ela é protegida ou não pelo FGC. A renda fixa digital, ela propõe operacionalizar outros tipos de linhas de investimento, seja para empresas que não estão conseguindo entrar num CDB, por exemplo, para conseguir grana que ela está demandando, e também de empresas que ainda não têm um acesso tão fácil para emitir um CDB, uma debenture, por exemplo. A renda fixa digital, então, se tornou uma solução bem interessante para essas empresas, porque além de tudo isso, costuma baratear bastante o processo, já que ela é baseada no blockchain, é totalmente digital. Na prática, como é que funciona? Há um token que é uma representação digital de um ativo, seja ele dinheiro, uma propriedade, ou no caso do investimento que a gente está fazendo, que fica registrado na blockchain. A blockchain, se você já deu uma olhada em Bitcoin, criptoativos, é um grande livro razão que registra todas as operações entre cada ponto, entre cada pessoa que vende ou compra um criptoativo, por exemplo. A renda fixa digital se vale então da mesma tecnologia do Bitcoin, tem um token que não é tão diferente do que é um Bitcoin, só que representa esse empréstimo que você está fazendo para uma empresa que precisa dessa grana e se compromete a devolver para você também numa data combinada. Não difere muito quanto a isso, mas tem algumas outras coisas que a gente precisa ver. Agora, se você está só buscando de olho na renda fixa digital por conta de mais rentabilidade, mas ainda não está tão confiante assim, você devia começar pelos investimentos do Tesouro Direto e do CDB. Para ser bem prático, eu fiz esse vídeo aqui em cima que compara o CDB com o Tesouro Direto, todas as características, qual rende mais, qual que é o melhor para o seu caso, qual que é a hora certa de investir em cada um. E além disso, esse vídeo faz parte de uma playlist que é só de vídeo de Tesouro Direto e renda fixa. Dá para buscar boas rentabilidades, como você vai ver aqui hoje, para ver se vale a pena a renda fixa digital, mas também na renda fixa tradicional. Tem um monte de vídeo nessa playlist. Você entendeu o que eu tô falando? Sabe onde você encontra a renda fixa digital? Acho que o principal site é o Mercado Bitcoin, que eu tô navegando aqui agora, para você ver como tem tudo a ver com criptoativo. Eles até falam aqui, ó, renda fixa digital. Foi um investimento que rendeu em média 17% ao ano, tem um asterisco aqui pra gente olhar depois. Em média, 17% em 2023 e superou o mercado tradicional. Ele mostra aqui, ó, 17,44, não sei porque tem um 14,83 aqui da renda fixa digital, contra 13 do CDI, 12,71 do IMADI, 12,13 do IMAB e assim vai. Bom, rendeu mais, mas vamos ver a que custo, né? A diferença dos 17 para os 14,83 mostra que para transações de até R$35 mil não tem imposto de renda. Quando tem imposto de renda, a rentabilidade fica mais próxima desses 14,83 contra 13 do CDI. A diferença fica um pouco menor, né? Será que vale a pena? Rolando aqui para baixo, você vê que tem várias possibilidades de investimentos em renda fixa digital.
uma do consórcio CS32 de valor inicial de R$100, rentabilidade de 12% ao ano, prazo é até agosto de 2024, ou seja, tá logo aí já, mas tá esgotado. Tenho esse outro de 100, a mesma rentabilidade, mesmo prazo, tá no mercado secundário, ou seja, já teve a emissão primária e tá sendo negociado cada token, cada unidade desse investimento entre investidores que já fizeram a aplicação inicial. Tem várias possibilidades, vamos olhar uma delas pra gente saber como que a gente avalia uma renda fixa digital pra ver se é um bom investimento mesmo. Abri aqui a lâmina desse investimento que chama consórcio CS25 pra gente entender do que se trata, porque na renda fixa tradicional, o que a gente avalia? O emissor desse CDB, por exemplo, se tem ou não FGC, tendo ou não essa proteção, a gente avalia a Basileia, o índice de imobilização, o rating das agências classificadoras de risco para ver se é um grau de investimento ou um grau especulativo, se a instituição que está emitindo aquele CDB, aquela debênture ou investimento de renda fixa tradicional, qualquer que seja, se ela dá lucro consistente ou não, para a gente ver qual que é a chance de falência e ter que acionar o FGC, se for o caso. Isso falando só do básico. Econowicker Raiz, que acompanha os investimentos que eu faço aqui de CDB e assim vai, sempre vê eu analisando um site chamado Banco Data para ver a saúde financeira e o risco daquele investimento. Agora olha só, esse consórcio CS25, ele foi lançado em 26 de janeiro, tem valor inicial, ou seja, investimento mínimo de token de R$100, o vencimento estimado é de 29 de novembro de 2030 até 84 meses a partir da data de lançamento, duration, ou seja, o prazo médio para esse investimento chegar ao fim e você ter o retorno esperado de 42 meses, tem pagamento periódico, provavelmente é mensal, rentabilidade estimada desse investimento, inflação mais 9% ao ano. Isso aqui a gente vai ter que se atentar bastante nesse mais 9% ao ano e nessa notica 1 aqui de rodapé que diz respeito à inflação. 9% ao ano a gente vai ver para comparar com outros investimentos para ver se a rentabilidade está valendo a pena. Agora, essa inflação, quem já está acostumado aqui no Economic costuma ver, por exemplo, Tesouro IPCA mais 6% ao ano. A inflação é o IPCA tipicamente, só que aqui o indicador da inflação é a variação dos preços de automóveis adquiridas nas cotas de consórcio, ou seja, esse consórcio aqui é de automóveis, a gente já vai entender nas explicações aqui para baixo. E o indicador de mercado mais próximo reconhecido é a tabela FIPE, ou seja, vai se usar aqui a variação do preço dos automóveis mais 9% ao ano de rentabilidade. Um pouquinho preciso isso aqui, porque, veja, primeira vez que eu vejo um investimento de renda fixa sendo FIPE de automóveis mais 9% ao ano em vez de ser IPCA. Até IGPM já caiu em desuso. Detentor do ativo real que está por trás desses tokens, desse investimento aqui, ó. Satoshi Nomics, fundo de investimentos em direitos creditórios não patronizados. Risco: default da administradora Santander Brasil, administradora de consórcios limitada. E olha, não é falando mal do mercado Bitcoin não, mas a gente vai ver que o risco não é exatamente do Santander, porque o Santander parece já passar uma boa credibilidade, mas vamos ver, ó. O token de cotas do consórcio representa o contrato de cessão de crédito de 523 cotas de consórcio da Santander Brasil administradora de pessoas físicas que por algum motivo optaram por se desfazer do produto antes do prazo final, ou seja, é o consórcio Santander. Os clientes que estavam fazendo um consórcio de um veículo desistiram, vão pegar uma grana de volta por conta do consórcio, e o Santander, ele tá repassando para mercado Bitcoin e outra gerenciadora para transformar isso numa maneira dele captar o resto da grana de volta. Ó, muitas pessoas físicas compram consórcio de carros e imóveis através de bancos, nesse caso aqui é de carro, mas diversas delas não conseguem pagar até o prazo final. Imagine que uma pessoa comprou uma carta de consórcio para pagar 100 mil em 4 anos, porém, após o segundo ano, a pessoa pagou aproximadamente 50, a metade, e não consegue mais pagar o resto. Dessa forma, a empresa parceira do MB, que é o mercado Bitcoin, e do banco que ofereceu o consórcio, que nesse caso aqui é o Santander, realiza a oferta de compra dos 30 mil por essa carta, ou seja, falta 50, tá ofertando 30. A partir desse momento, a pessoa física responsável originalmente por esse consórcio recebe às vistas os 30 mil, e a nova detentora desse consórcio, o comprador dessa renda fixa digital, passa a ter o direito de recebimento dos 50. No caso, quem contratou o consórcio pagou 50, se desfez dele por 30, você vai ter o direito de receber esses 50 ao longo do tempo. Corrigido isso pela inflação daquele carro, que em média é a tabela FIPE, menos as taxas operacionais até o prazo de vencimento. Juntando diversas cartas de consórcio, eles estruturaram esse produto que o comprador, ou seja, o investidor, vai ter uma pequena parcela de cada uma dessas cartas, de várias cartas de consórcios diferentes. Diante dessa estrutura, o comprador, que no caso é o investidor, passa a ter direito à rentabilidade desse conjunto de cartas com risco da administradora do consórcio. Ele está dizendo que o risco é da administradora, que é o Santander, mas repito, não é exatamente
exatamente isso. Aqui embaixo tem uma estimativa de como você vai receber a sua grana ao longo do tempo. Assim que os valores referentes aos pagamentos forem recebidos pelo FDIC Satoshinomics aqui e transferidos para o mercado Bitcoin, vai ser feita a liquidação desse investimento que você está fazendo, que chama RFD CS25, para os token holders, ou seja, para os investidores que compraram esses tokens. E essa é a previsão de pagamento da amortização, ou seja, está previsto para setembro de 2024 0,5%, parcela máxima aqui em outubro de 2023 de 6,3%, provavelmente tem a ver com os vencimentos de cada consórcio que está sendo realizado. Essa é a previsão aqui que deve e tem que somar 100%. Há um detalhe interessante do benefício tributário: é isento do imposto de renda o ganho de capital, ou seja, o lucro auferido, cujo volume seja inferior ou igual a R$35 mil por mês. Há uma baita vantagem, porque se você investir a rodo nisso aqui e lucrar menos de R$35 mil por mês, você não paga imposto de renda sobre isso aqui. Tá, qual que é a avaliação de risco que o mercado Bitcoin diz que foi feito? Ele realizou uma criteriosa análise de crédito da administradora, que no caso é o Santander, não tenho nem o que falar, o risco do Santander em si é baixo. O detentor do ativo real é a Satoshinomics, que a gente já falou, nome estranho, nunca ouvi falar, e custodiado pela CM Capital, distribuidora de títulos, tá? Tem o CNPJ de cada uma e é tudo registrado no blockchain, demorou. Aí entra um negócio que a gente tem que prestar atenção, ó. Principais riscos e mitigantes. As administradoras podem atrasar o pagamento ou não realizar o pagamento das cotas, no caso do Santander, é possível. Mas em caso de falência e insolvência do mercado Bitcoin ou da Satoshinomics aí, o investidor, você que tiver investido, permanece com a titularidade exclusiva do ativo. Beleza, o token é seu, é registrado lá na blockchain. Mercado Bitcoin pode falir, Satoshi não sei o que lá pode falir, continua sendo da sua propriedade. Só que aí você tem que buscar seu crédito diretamente com o grupo de consórcio e com a sua administradora. Se o mercado Bitcoin vai à falência, nada parece que isso vai acontecer, ou esse Satoshi sei lá o que for à falência, o risco não é só do Santander de consórcios não, é disso aqui também, porque você vai ter que queimar seu tutano e correr atrás juridicamente sozinho de como se virar com isso. Além do que, tá escrito aqui, os riscos mencionados acima podem ter como consequência a redução da rentabilidade anunciada, que no caso é estimada, né? Inflação da FIP dos veículos mais 9%, ou perda total do valor adquirido na aquisição do token. Tá, tem mais detalhes aqui, mas o que ele tá falando nessas linhas? Se tiver problema com um consórcio que seja, vai diminuir a rentabilidade. Se tiver problema com mais consórcios, pode reduzir tanto a rentabilidade a ponto de dar prejuízo ou até de ter perda total do seu investimento. E tem proteção do FGC disso aqui? Bom, com certeza não tem. A FGC protege alguns investimentos de renda fixa tradicional de emissão bancária, como CDBs, LCIs e LCAs. Renda fixa digital é uma solução bem interessante, mas não tem proteção do FGC porque não é banco isso aqui. Além do que tem algumas taxas, né? Se você quiser se desfazer, é uma vantagem do mercado de renda fixa digital, é que você pode se desfazer a qualquer momento desde que haja um comprador. Você tem uma taxa que, se você quiser vender, de 0,30 na negociação executada, mais 0,70 da executora, vai dar 1%, se eu entendi direito isso aqui. Tá, antes de mostrar minha opinião e fazer uma comparação com os riscos e rentabilidades de outros ativos para ver se esse aqui vale a pena, tem gente que me perguntou de renda fixa digital e ainda tá na fase de reserva de emergência. Cara, com certeza, reserva de emergência não deve ser investida nesse tipo de coisa. Não tá contente com a sua rentabilidade do Tesouro Direto ou da poupança, que rende menos ainda, Tesouro Direto do Tesouro Selic, eu tô falando que é o mais seguro do Brasil, não tá contente com a conta do Nubank, que rende a mesma coisa praticamente do Tesouro Selic, beleza, eu vou te dar duas opções bem rápido, porque não é assunto do vídeo. CDB do Sofisa Direto, que rende 110% CDI, rende mais do que o Tesouro Selic, portanto. Assim como outros bancos, eles têm a tal da promoção no formato Indique e Ganhe. Se você investir com o meu link, ou se um amigo seu investir com o seu link, pelo menos R$1.000 em CDB, LCI e LCA de vencimento maior do que 12 meses, cada um ganha R$50. Eles nem são parceiros aqui do canal e todo mundo pode participar disso. Abriu conta lá, indicou, seu amigo fez esse tipo de investimento, você e ele ganha R$50. Outro que faz nesse formato também não é parceiro aqui do canal, e o bônus é ainda maior, é o da Ecoval. Tem as condições específicas, mas se você indicar um amigo, ele ganha R$100 e você ganha 200. Por quê? O investimento exigido não é de R$1.000, é de 10 mil, e tem que deixar a grana por pelo menos 90 dias. Você investe 10 mil, seu amigo, quando investir passar 90 dias, você ganha 200, ele ganha 100. Deixei meus dois links, tanto do Sofisa como do Daicoval, aqui embaixo na descrição, se você ficou interessado em dar uma olhada em como funciona essas promoções aí. Volta pro assunto polêmico, vale a pena investir na renda fixa digital? Não é que é um mau investimento, mas, na minha opinião, essa rentabilidade aqui de inflação mais 9%,
não justifica o risco que você vai estar exposto. Olha só por quê. Eu vou entrar aqui no app Renda Fixa, que eu sempre mostro, e ver investimentos de renda fixa tradicional. Em primeiro lugar, só olhando investimentos atrelados ao IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, você já encontra CRIs rendendo mais. Os CRIs não contam com proteção do FGC e também são isentos de imposto de renda. Você tá vendo aqui, ó, isento de imposto de renda, que é esse cifrãozinho. Esse aqui tá rendendo IPCA mais 10. Os CRIs são investimentos já bem arriscados, porque não contam com proteção do FGC e rendem mais do que aquele inflação mais 9 de um ativo que o risco é só seu. Tá bom, mas aí você fala, mas eu queria FGC. Bem, tá bom, vamos dar uma olhada em ativos com FGC então para ver quanto eles estão rendendo. Achei aqui um CDB, todo o CDB é protegido pelo FGC até R$250 mil, emitido pelo banco BMG. Rating da agência Fitch é de B+, é um grau especulativo, mas não é assim um lixo de investimento. E tá rendendo IPCA mais 7,86. Rende menos do que aquela renda fixa digital? Rende menos. Mas tem uma coisa, isso aqui só vai dar problema se o BMG falir, e se o BMG falir, o FGC te devolve tudo até R$250 mil que tiver investidos nisso. Lá, se tiver problema com 1, 2, 3 cartas de consórcio, aquela estimativa de IPCA, na verdade, inflação da FIP de veículos mais 9, vai sendo encolhida também. Vamos ver algum CDB com rating de emissão melhor do que esse? Eu quero rating AAA, ou A, né, que seja. AAA também exige demais, calma aí. Tô rolando a tela, achei esse CDB que o valor mínimo é de R$1.000, rating do emissor A-, ou seja, já é grau de investimento, vence em 1.280 dias, inferior ao prazo daquela renda fixa digital, IPCA mais 7,27. Cara, na moral, IPCA mais 7, IPCA mais 8, mesmo se eu entrar aqui ó, no Tesouro Direto e ver o Tesouro IPCA, vamos ver a rentabilidade de quanto tá. Olha os Tesouro IPCA, Tesouro IPCA 2029, IPCA mais 6,4, 35 mais 6,2, 2045, IPCA mais 6,6. Com liquidez diária, tudo bem que tem a marcação a mercado, nessas categorias são os investimentos mais seguros do Brasil. A gente tem CDB, como a gente estava olhando, de IPCA mais 7, IPCA mais 8. Eu, honestamente, não acho que justifique para um investimento tão mais arriscado, sem garantia do FGC ou sem a segurança do Tesouro Direto, para ter inflação da FIP de automóveis mais 9, sendo que essa é a meta otimista. Pode ser menos do que isso a rentabilidade, pode ser rentabilidade negativa, perder tudo e o risco é só seu. Tudo bem que eu já dei minha opinião, mas eu queria saber a sua. Essa diferença de risco compensa essa expectativa de rentabilidade maior, de inflação de FIP de veículos mais 9%? Deixa seu voto aqui embaixo. Ainda tem CDBs pós-fixados com boas rentabilidades, mesmo com essa trajetória de queda da Selic. Alguns chegando a render 130% do CDI, mesmo que sejam em condições bem específicas. Nesse vídeo aqui em cima, eu mostrei abrir conta no PagBank para mostrar os CDBs que chegam a render até 130% e tem vários outros lá. Clica aí que ficou massa. Claro que é nas corretoras que você encontra uma vitrine bem maior de investimentos, com boas rentabilidades, e essas aqui são as 10 melhores de 2024 entre mais de 100 e nem todas prestam. Nessas aqui você pode confiar, clica aí. Lembrou do like, né, parceiro? Agora clica nessa bolinha, vira um Econo Iker Raiz se inscrevendo aqui no canal. A gente se vê na próxima.